Olá pessoal, queria falar para vocês um pouquinho agora sobre um tema que está dando bastante polêmica nos tribunais, ou começou a dar uma polêmica, é a questão da progressão de regime para os crimes hediondos. Certamente vocês já ouviram falar sobre o pacote anticrime, a lei anticrime, que é a lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor no início deste ano, né, a famosa lei anticrime. E essa norma, ela alterou vários dispositivos do Código Penal, vários dispositivos do Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, dentre outras normas. E, em específico, na Lei de Execução Penal, houve uma alteração drástica no artigo 112, que alterou as frações, né, para a questão da progressão de regime. Até sua edição, a execução penal adotava 3 diferentes critérios para a progressão de regime, né, os critérios objetivos, o lapso temporal, que era 1/6 para os crimes comuns, fossem primários ou reincidentes, 2/5 para os crimes hediondos primários e 3/5 para os crimes hediondos, né, reincidentes. A alteração legislativa mencionada, o pacote anticrime, sem dúvida trouxe dispositivos mais prejudiciais ao apenado e, por consequência, né, em respeito ao princípio da anterioridade, previsto na Constituição Federal, não poderá ser aplicada aos apenados. Né? A questão da retroatividade. E retroatividade da lei mais prejudicial. Por outro lado, essa lei também trouxe, né, uma possibilidade, ou uma das possibilidades mais benéficas, revogando principalmente a questão do 3/5 para os crimes hediondos reincidentes. Então, essa nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal demonstra, né, que o espírito do legislador delimitou a necessidade de uma reincidência específica. Então, o artigo 112 diz o seguinte: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 7º, 60% da pena se o apenado for reincidente na prática do crime hediondo ou equiparado. Então, agora, pela leitura desse dispositivo, observa-se que há uma diferenciação entre o crime hediondo primário, né, e o crime hediondo reincidente. Então, não há mais uma margem para interpretação na lei antiga. Então, como eu disse, uma vez que essa nova redação estabelece objetivamente a reincidência específica, como critério, né, de tratamento mais rigoroso, que seria os 60%. Então, nessa interpretação, nessa hermenêutica, essa interpretação sistemática que se faz da própria lei anticrime, né, então, em diversos pontos, ela apresenta patamares diferenciados dependendo da natureza do delito, como, por exemplo, os crimes com violência à pessoa, ou com resultado de morte, ou ainda com, né, no caso de organização criminosa, voltada para a prática do crime hediondo, né, ou ainda em constituição de milícia privada. Então, vale destacar nesse ponto, então, inclusive essa matéria já chegou no STJ, inclusive já tem uma liminar concedida pelo ministro Sebastião Reis Júnior, né, que deferiu uma liminar, né, para conceder ou fixar como critério objetivo para a progressão de regime para crime hediondo, mesmo reincidente em crime não hediondo, a fração de 40%. Então, esta norma, ela tem que retroagir, essa interpretação sistêmica que se faz da lei do pacote anticrime, ela tem que ser aplicada. Por quê? Porque o pacote anticrime estabelece critérios diferenciados para o primário e para o reincidente. E a lei, e essa própria lei estabelece como critério 60% para o reincidente específico no crime hediondo. Ou seja, para o crime para o sujeito não reincidente em crime hediondo, ou seja, ele possui um crime não hediondo, e o segundo crime é um crime hediondo, ele terá direito à fração de 40%. E não mais aquela interpretação equivocada que se tinha
na lei antiga ou na redação antiga. Então, senhores, fiquem atentos a esse tema, que ainda vai dar grande discussão, bastante discussão nos tribunais.